expelir a morte da minha vida. Só que ela nunca me deu brecha, né? Nunca me deu um hasteamento de uma bandeira de paz. Ela não saía do meu pé, gente. E por que isso acontece? Para eu fazer diferente. Para eu responder diferente. Bom, já que não dá para vencer, eu vou me juntar a ela. Me formei, estudei os aspectos da morte, estou falando sobre a morte. Mas mais do que falar sobre a morte, ganhei vida quando eu olho para os aspectos da morte. Isso me deu uma ideia de que um jeito de contrabalancear esta dor que acontece pelo luto, ela também, né, ela é apaziguada quando a gente fala, sobrou o amor, sobrou o acolhimento. Então todas as pessoas que partiram, porque aí eu faço essa diferenciação entre perdas e partidas, e todas as perdas que efetivamente eu fui obrigada a deixar ir, e você também é obrigado, porque não te pertencia. Você só fica acumulando as coisas, naquela coisa do apego. E as coisas se modificam o tempo inteiro, até as nossas células morrem, gente. Com certeza, você não é a mesma pessoa do que você é hoje. Então, todos os dias eu acordo e falo assim, antes eu era, agora eu sou. Olha que interessante. E eu falo, essa peça desse quebra-cabeça, ela precisou ter acontecido. Talvez ela não volte. E quando a gente estrutura, não vai voltar. Quando a gente aceita, mais ou menos assim, os teóricos do luto hoje falam não da aceitação, mas falam da adaptação. Quando você se adapta a essa ausência concreta daquilo que você acredita que se perdeu, você começa a falar, tá, o que eu vou fazer com isso? Um lado interessante da morte é que a morte estrutura. A morte é um nunca mais. Nunca mais, a Rainbow, tem um estudo que ela fala, é um nunca mais. Então ela te define, ela te coloca, ela te posiciona. E vocês terão aula com a Teresa Vera Gouveia, que ela tem uma frase que é incrível. A Teresa, ela fala que a gente até suporta a morte, mas o que a gente não suporta é o sumiço. E eu concordo muito com a Teresa quando ela fala isso. Porque o sumiço é essa tal de invisibilidade que o ser humano às vezes sente quando ele sofre. Como se não fosse possível sofrer. Dançou, porque faz parte do kit existencial o sofrimento. Nossa, mas faz mesmo? Não é. Se eu humanizo, eu falo, todo mundo aqui sofre, não é? Todo mundo aqui se autodestrói, não é? Então, a gente está trazendo uma condição que é um senso comum, sim, mas faz com que a gente fique num lugar suficientemente seguro para lidar com esse solo fragmentado. Faz sentido isso para vocês? E aí, essa palavra suficiente, me lembro de uma cliente falando para mim, Karina, eu não me sinto suficiente. Eu gosto muito de buscar no dicionário as palavras, né? No meio da sessão eu busco no dicionário a palavra suficiente, tá? E aí eu leio assim e falo assim, eu acho que você é sim. Sabe o que está escrito aqui no dicionário? Suficiente é aquele que precisa estar no lugar entre o bom e o sofrível. Esse lugar eu sei. Eu falei, eu também sei. Então, você pode falar, eu sou suficiente? É o lugar entre o bom e o sofrível. Não é o lugar do perfeito, gente. Erroneamente a gente fala que a minha vida tem que estar perfeita, tudo arrumado. Quem tem a vida arrumada e perfeita? Ninguém. Então você percebe que quando eu falo tá tudo desarrumado e tá todo mundo tentando aqui,